Jovens, garotas e garotos judeus costumavam perder seus nomes, suas identidades e sua religião. Havia sido o principal oponente dos poderes da igreja sobre a vida dos cidadãos. Em 1809, ele aboliu todos os poderes políticos do papado e coroou-se imperador. Então ordenou que todos os arquivos do Vaticano fossem enviados a Paris e mandou que seus arquivistas procurassem provas que prejudicassem a igreja. Em 1810, o sonho de Napoleão de humilhar a igreja estava prestes a se realizar. Percorrendo as íngremes encostas e profundos desfiladeiros dos Alpes italianos, comboios tomavam o rumo de Paris, levando os arquivos do Vaticano. Ao todo, os comboios carregavam mais de 3.000 caixotes, contendo julgamentos, sentenças, decretos, correspondência e pronunciamentos doutrinários da Inquisição. Provas suficientes aos olhos de Napoleão Bonaparte para fazer o povo conquistado da Itália se afastar da igreja e da corrupção do papado. Para os que transportavam os documentos, o terreno difícil representava muitos perigos e provas valiosas foram perdidas no caminho. 2 vagões de carga foram perdidos em Borgo Sandonino, perto de Parma. 80 caixotes desapareceram em um canal entre Turim e Susa. Apesar desses reveses, um total de 3.239 caixotes, contendo mais de 100.000 volumes, chegaram a Paris. Em meio a diversos textos extraordinários, Pierre-Claude Denis, o arquivista de Napoleão, descobriu documentos que descreviam o absurdo do julgamento de Galileu. Em uma carta encontrada nos arquivos roubados da Inquisição, Galileu enviou à igreja e a seus membros um sóbrio alerta. Se alguém afirmar que a opinião de que a Terra se move é uma heresia, e se depois demonstrações e observações provarem que ela de fato se move, em que situação embaraçosa terá essa pessoa colocado a Igreja Sagrada? Era exatamente com esse constrangimento que Napoleão esperava minar o papado. Mas o retorno da velha ordem na Europa mudaria as coisas. Roma, 1858. Como os judeus não podiam pôr os olhos na casa dos catecúmenos, muito menos bater à sua porta e esperar entrar, a visita de Mômulo deve ter provocado um impacto inimaginável. De qualquer modo, o pai judeu procedeu com correção. Acredito que se fará justiça. Confiando que fui ouvido, dirigi preces às mais altas autoridades. Minhas esperanças não serão em vão. Com origens no século III, a Casa dos Catecúmenos tinha apenas um objetivo: converter judeus e muçulmanos ao catolicismo. Para tornar a conversão mais provável, rejeitava-se o acesso de amigos e parentes. As emoções do contato com a família podiam facilmente prejudicar a conversão de um descrente. O que aconteceu nesse encontro é objeto de discussão. Segundo os mortaras, o jovem Edgardo pediu para voltar para a família. Mas pai e filho ficaram intimidados com a intensidade que o cercava e com os oficiais da igreja, que detinham todo o poder. Apesar de Mômulo estar livre para vê-lo e falar com ele, o menino nunca era deixado a sós com o pai. Mas décadas mais tarde, Edgardo tinha lembranças diferentes. É desnecessário dizer que eles tentaram de todas as formas me trazer de volta. Carinhos, lágrimas, apelos e promessas.
A despeito de tudo isso, nunca demonstrei o menor desejo de retornar à minha família. Um fato que nem mesmo eu entendo, exceto confiando no poder de uma graça sobrenatural. Durante os encontros, representantes da igreja ofereciam a Mômulo uma solução simples para o seu problema. Convertendo-se, ele logo voltaria a viver com o filho. O encontro de Mômulo com o filho na casa dos catecúmenos foi usado como propaganda pelos jornais católicos. Eles anunciavam que, na jornada de Edgardo a Roma, uma milagrosa conversão acontecera. Afirmou-se que o garoto teria declarado: "Eu sou batizado e meu pai é o Papa." Segundo a imprensa católica, o pai de Edgardo Mortara passara a ser Pio IX. Muitos anos mais tarde, Edgardo disse a respeito do Papa: "Ele sempre me deu as maiores demonstrações de afeto, lições sábias e muito úteis. E, abençoando-me com ternura, sempre me dizia que eu lhe custara muitas dores e lágrimas." Perseguido pelas forças da mudança que varriam a Europa, o Papa via o caso Mortara como uma oportunidade de reafirmar o poder de uma igreja debilitada. Mas o Papa estava entrando na batalha de sua vida. O maior defensor da separação entre Estado e Igreja havia sido Napoleão. Mas em 1814, Napoleão fora derrotado na própria França e suas forças de ocupação foram obrigadas a deixar a Espanha. Após a derrota de Napoleão, as leis que permitiam igualdade, liberdade e fraternidade foram revogadas em muitos países. Maio de 1814, na Espanha. Uma proclamação real determinou que todos aqueles que apoiaram a França durante a ocupação seriam executados. O rei da Espanha prometeu que todos os hereges teriam a língua trespassada por uma barra de ferro quente. Os dias sombrios da Inquisição retornavam com sentimento de vingança. 16 de março de 1815, Francisco de Goya foi colocado diante da Inquisição e respondeu a acusações de obscenidade por ter pintado uma mulher nua. Ele foi forçado a usar o manto da vergonha durante o julgamento. Também foi acusado de ter colaborado com os franceses. Escapou de ambas as acusações pela clemência do rei. Goya fugiu para Bordeaux, na França, onde continuou pintando até a morte em 1828. Mômulo Mortara escrevia a todos que pudessem ajudá-lo a recuperar seu filho, inclusive políticos e líderes judeus da Inglaterra e dos Estados Unidos. Através da nova mídia eletrônica, a campanha chamou a atenção de jornais das democracias do mundo. Só no mês de dezembro de 1858, o The New York Times publicou mais de 20 artigos sobre o tema. De seu próprio financista, Pio IX se recusou a ceder. Por quase meio século, revolucionários sonhavam com uma Itália unificada. Esse sonho finalmente se realizou. Após proteger os estados papais por 250 anos, o exército austríaco foi forçado a abandonar a Itália e deixou o regime do Papa Pio IX vulnerável a ataques. Os arquivos secretos da Inquisição sobre o caso Mortara, mas Feletti se recusou a entregá-los. O inquisidor foi julgado por sequestro, mas Edgardo não foi devolvido. Em 1861, tudo o que restou do reino temporal dos papas foi Roma e a área imediatamente à sua volta. Em toda a península, um novo e secular reino da Itália fora proclamado. Para o Papa, o colapso dos estados papais era mais uma provação enviada por Deus. Mas desta vez, ele não receberia ajuda. Em 1870, o exército italiano reduziu o reino de Pio IX aos edifícios do Vaticano. Por recusar-se a se curvar diante das mudanças, o último bastião da ortodoxia caiu. Pio IX perdeu todo o seu reino mundano. Ele escreveu para Edgardo: "Eu adquiri você, em nome de Jesus Cristo, por um alto preço.
Mas assim é. Paguei